Oi pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Connecting Cast. Eu sou a Ana Clara. Eu sou a Clara. E eu sou o nosso convidado de hoje, por favor, se apresente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O meu nome é Carlos, eu sou da Igreja do Jardim Passaredo, né? Lá nós temos a função de ancianato e também de tesouraria. Mais ou menos há 13 anos tem que a gente tomou a decisão pelo batismo, e desde então tem sido uma bênção. A gente tem procurado cada vez mais desenvolver o nosso papel ao qual Deus nos designou, né? Nós temos também uma pequena confecção de uniformes, no qual ali a gente tem o privilégio também de atender não só o meio comercial, o privado, mas também a igreja, inclusive a nossa igreja, e é um privilégio, uma satisfação muito grande estar aqui. E o nosso tema de hoje é o juízo. Carlos, né? Sim. Carlos, eu queria saber quem é o juízo. Quem é o juiz, né? Nós sabemos que Jesus, ele é o nosso advogado, né? Mas vai chegar um momento que ele também se levanta e ele também tem o papel de juiz. Daniel, ele vai falar isso aí. Inclusive eu separei um texto aqui, Daniel capítulo 7, no verso 9, que diz assim, a visão de Daniel aqui, que é um processo de juízo, né? Ele fala assim, que continuei olhando até que foram postas uns tronos e os anciões dos dias, se assentou, né? Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram de fogo ardente. Está lá em Daniel capítulo 7, verso 9. Então indica que ele é o nosso advogado, mas também em um momento ele se levantará e ele dará o seu juízo, né? Uhum. Peraí. A segunda pergunta é: de que modo ocorrerá esse julgamento? Ok. A Bíblia diz que todos os atos em Eclesiastes... Cortar, senão vai... sai muito alto. Parece, né? Não deixa a nossa posição. Vê se o jornal tá aberto. Ah? O jornal não tá aberto? Não. Eu acho que... Pra que liga lá no teu horário? Por que não pode ir de noite? Eu acho que não configuraram direito, talvez o cachorro tá disparando, sei lá. Vai ter longe, né? Você volta e a segunda pergunta Tá, peraí. Ok, aí ela vai... pergunta de novo, né? E a segunda pergunta é: de que modo ocorrerá esse julgamento? Ok, a Bíblia diz que todos os atos, sejam eles bons ou maus, um dia ele será trago à tona, né? Nós sabemos que nós temos aí um anjo relator, né? E esses anjos, eles relatam dia e noite todas as ações do ser humano desde quando ele nasce. Eclesiastes capítulo 14, se eu não me engano, capítulo 12, verso 14, diz assim que porque Deus, ele há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas ou que sejam más. Então toda a ação do ser humano, enquanto vivo nessa terra, tudo que ele faz, um momento ele virá à tona, né? E a Bíblia diz que esse juízo, não tem como você escapar desse juízo. Mas todo mundo vai comparecer? Sim, todo mundo vai comparecer. Todo mundo um dia irá prestar conta de todas as possibilidades e oportunidades que Deus tem dado a cada ser humano de exercer e de fazer aquilo que Deus gostaria de fazer com cada um de nós. Ou seja, Deus nos dá talento, Deus nos dá inteligência, sabedoria, e muitas vezes a gente talvez não corresponde o que Deus pede a cada um de nós. Então todas as obras, sejam elas boas ou más, elas virão à tona.
Aí eu remeto uma outra pergunta: pode alguém esconder algo de Deus? Não. O salmista mesmo diz, né? Como que eu posso esconder da presença do Senhor? Se eu vou no mais alto céu, lá Ele está. Se eu vou na mais profundeza, e lá Ele está. Se eu vou para a direita, para a esquerda, ou seja, todos os atos um dia serão revelados. Isso é muito importante, porque a gente vive hoje falando de um Deus que é um Deus de amor, muito romantizando esse Deus, e muito pouco a gente fala sobre a doutrina do juízo. Claro que é um Deus de amor, mas o Evangelho ele consiste pelo menos em 3 pontos. Primeiro, eu sou pecador. Não tem como fugir disso. Eu sou pecador, o salário do pecado é a morte, e eu estou condenado à morte. Mas alguém morreu por mim. Jesus um dia deu a sua vida, Ele se fez servo, se fez homem, humano, Ele veio a essa terra, conforme disse Filipenses 2,5. Ele se fez humano, Ele veio e Ele morreu para poder dar a vida. Então alguém morreu por mim. E no final vai ter juízo. Mas o engraçado é que muitas pessoas vivem como se no final vai dar tudo certo. Quanto na verdade Deus, Ele trará juízo, né? A Bíblia diz assim que Deus não poupou nem os anjos do céu. E aí, como é que fica? Será que nós devemos viver a nossa vida de tal modo que a gente quer, que a gente imagina? Amigo, você também que nos vê nesse momento, que nos assiste, você tem toda a condição de seguir a sua vida do jeito que você quiser. Mas é bem claro dizer para você que Deus ele espera de nós uma decisão. Porque muito em breve Ele virá a essa terra e não se engane, viu? Vai ter juízo. Então, quanto antes a gente se atentar a essa doutrina do juízo e entender melhor, isso aí, o juízo não é para que nós tenhamos medo, nada disso aí. O juízo é uma maneira da gente entender um pouquinho que será manifestado o juízo. E quando o homem mais sábio que já viveu, Salomão, ele diz assim, o princípio de toda sabedoria é o quê? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E o temor de Deus, ele nos leva a tomar decisão pelos caminhos mais corretos. Sim. Ele é o amor, mas ele também é justo. Exatamente. Justiça nossa, né? Sim. Bom, a terceira pergunta é: sobre qual critério o julgamento será fundamentado? Pois é, nós já falamos que todo ato, pensamento e palavras pronunciadas, né? Mateus diz palavras frívolas, né? Da boca de um cristão tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem. Ou seja, todo ato, toda ação e todo pensamento será julgado, né? Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, e muitas vezes também o pensamento. O que nós pensamos, e se a gente trabalha isso vem a ser concluído, né? Então, a Bíblia diz que o pensamento já é um pecado. Então, tudo isso vai ser relatado e tudo isso vai ser usado ao nosso desfavor. Pelo que eu saiba, a partir do momento que Jesus se entregou na cruz, até aquilo que a gente pensa é considerado um pecado. Então, tipo, se você é casado e pensa em trair a sua esposa, você já traiu ela para Deus. Isso é muito preocupante, porque nós temos que ter uma mente semelhante à mente de Cristo. O desejo de Deus é esse, porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo, nós devemos andar como Ele andou, nós devemos pensar como Ele pensou, e nós devemos desenvolver o nosso caráter como o dele. Se Ele pede que nós sejamos imitadores dele, então nós devemos fazer de tal maneira. Agora, é claro que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Ou seja, se você gasta parte do seu tempo assistindo filmes, novelas e seriados e outras coisas a mais, a sua mente ela vai fixando dentro daquele ambiente. Agora, se você alimenta a questão da fé, e você estuda a palavra de Deus, e você dá estudo bíblico, e você está em constante aprendizado na igreja, desenvolvendo ali o seu talento, os seus dons, então é natural que você vai tendo uma semelhança de Cristo. E por isso nós somos chamados de cristãos, porque nós devemos viver essa semelhança. Agora, se você anda com pensamentos impuros, então aí você deve rever o que você anda vendo, o que você anda lendo, o que você anda estudando, porque nós temos que alimentar o Espírito Santo, e assim nós temos aí um alinhamento com a mente de Cristo. Sim. Como podemos ser absolvidos?
Bom, a Bíblia diz assim que o ser humano ele está num patamar de sermos todos iguais. Ou seja, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Então assim, nós estamos condenados a quê? A morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E agora, o que nós devemos fazer? Qual que é a nossa ação diante disso? Você deve entender também que o tema, a doutrina do juízo, tudo que tem na terra é reflexo do céu. Assim como tem um tribunal de juízo aqui, no céu também foi estabelecido um tribunal e tem um tribunal lá. Onde tem ali o juiz, tem também o réu, tem as testemunhas, tem os processos, tem um advogado, né? Então, tudo isso faz parte de um processo que já vem do céu. Agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar a nossa decisão de entregar a nossa vida a Jesus. Porque o desejo de Jesus, ele diz assim lá em 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinho, eu rogo para que vocês não pequem. Esse é o desejo de Jesus. Eu rogo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, e aí ele diz o quê? Saiba que vocês têm um advogado justo e fiel, não é verdade? Então assim, quando você vai comparecer diante de um tribunal, de um julgamento, e se você não vai preparado com um advogado, o que acontece? Provavelmente você aí corre um risco enorme de ser condenado. Mas se você tem um bom advogado, né? E aí você imagina que o advogado ele já é ali o filho do juiz, né? Então o pai não quer condenar o cliente do filho. Então você corre aí você pode ser salvo. Pode não, na verdade quando você se entrega, a promessa é que você vai ser salvo. Porque as obras, todas essas obras que nós falamos aqui, que imputa para a nossa condenação, quando você entrega a sua vida a Jesus, e ele é seu advogado agora, então o que nos salva? Não é as nossas obras. O que nos salva é a obra de Cristo. É através do seu sacrifício. Porque é impossível ao ser humano para poder se salvar. Por mais que eu queira, por mais que eu faça. E eu não tenho condições. Mas quando eu entrego a minha vida na mão de Jesus, ele agora sendo o meu advogado, ele agora comparece diante do Supremo Juiz. E aí o juiz, quando ele olha para mim, ele vai ver a figura do filho. E o filho vai olhar para ele, diz Ellen White, Primeiros Escritos, né? A escritora norte-americana, que ele mostra as chagas na mão e ele fala: pai, é meu sangue. É meu sangue. Consequentemente, a gente tem uma grande vantagem. Agora pensa bem, se você não comparece diante do tribunal com esse advogado, aí você está perdido. Já é um caso perdido. É um caso perdido. Sim. Carlos, depois que Jesus subiu ao céu, o que ele fez? Ok. Jesus, ali no capítulo 13 de João, até o verso 17, vai falando dos últimos momentos de Jesus aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E ele então começa a preparar os seus discípulos para todas as coisas que iriam acontecer. E no capítulo 16, se eu não estiver enganado, ele diz assim, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. E Jesus, ele se assente ao céu agora com o papel de ser o nosso advogado. Embora nesse mundo aqui, com tudo que está acontecendo, nós não estamos sozinhos. Ele deixa aqui o seu Espírito para poder guiar, para poder conduzir o seu povo, né? Agora, como nós falamos, Jesus ele se assenta ao lado do Pai agora e ele intercede por nós, né? É engraçado que nós vivemos num mundo que muitas vezes a gente tira o nosso advogado de cena. Muitas vezes a gente acredita em outras coisas que de fato não é verdade, porque o mundo prega muitas coisas que não são verdade. E muitas vezes você vê pessoas recorrendo a outros meios para poder buscar um intercessor.
E a Bíblia diz que o único intercessor que cumpriu todos os requisitos, é o Cristo. Então ele se assenta ao céu agora com o papel de ser o nosso advogado, de cuidar de todo o processo de maneira condenativa, para poder nos absorver diante do grande dia do juízo. E é bem fato dizer aqui que existe alguém que aponta o dedo e que nos acusa dia e noite, né? Você também que nos acompanha há de saber que existe um acusador. E esse acusador, ele a todo momento ele está acusando. E como eu bem disse aqui, quando o Pai, o juiz, ele olha para a gente, ele vai ver aí os atributos e o sacrifício do Filho. Então, se você cometeu aí algum pecado, se você tem algo ainda que te impeça de se achegar mais junto a Deus, é importante que você tome uma decisão, né? É importante que nós tomamos uma decisão de todos os dias nos realinharmos com Deus, porque o juízo, ele é algo que não tem como escapar. A Bíblia bem diz que todo joelho um dia se dobrará diante do Supremo Juiz. E aí nós lemos aqui em Eclesiastes que todas as obras virão à tona. Ou seja, se você pensa que esconde algo de Deus, se a gente pensa que alguma coisa vai ficar escondido, né? E muitas vezes a gente cria isso na nossa cabeça que é possível, mas na verdade está sendo tudo relatado, né? Em algum momento tudo isso vai ser exposto. Sim. Que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300, das 2.300 tardes e manhãs? Essa profecia está em Daniel, né? Capítulo 8. E Daniel ele também tem uma visão no capítulo 7, eu separei aqui, e diz assim, a partir do verso 9, Daniel capítulo 7, no verso 9, diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chama de fogo e roda de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram os livros. Aqui a gente vê uma cena de juízo, né? Os livros aqui são tudo que está relatado, tudo que os anjos relatam. Esse é os livros que vai ser aberto. A profecia, e logo em seguida ele tem a visão também e ele me disse até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Nós sabemos também que no santuário terrestre, lá no Antigo Testamento, existia um dia de purificação. Você se lembra qual que é esse dia? Sábado. Era feito o sacrifício. E tinha o 10º dia, o 7º dia do 10º mês, e esse dia era chamado de Yom Kippur. E ali todas as tribos elas se assentavam em torno ali do santuário terrestre, e ali era um momento de juízo. Era tipo uma vez no ano? Exatamente, uma vez no ano. E aí era o processo de purificação, e tudo é reflexo do céu. E esse processo de purificação, todas as tribos se reuniam ali em volta do santuário e ali eles oravam e jejuavam o dia todo, porque estava em jogo ali se Deus perdoaria ou não o pecado que foi feito ali, todo o processo durante o ano. Porque você lembra que tinha um sacrifício às 9 da manhã, você pegava e às 15 da tarde. Você levava lá e um animalzinho era sacrificado para poder, pela perdão dos seus pecados. E uma vez no ano, no Yom Kippur, tudo isso era feito pela purificação do santuário. E quando remete à purificação aqui, mas quando que foi que aconteceu essa visão de Daniel? Foi quando saiu o decreto do rei Artaxerxes, lá em 457, para poder restaurar Jerusalém. Não é verdade? Se você faz a contagem lá, e você vai ver que ela tem fim no ano de 1844. E aí, quando que foi essa visão? Aquela decepção dos mileritas. E quando eles, na verdade houve ali um erro de cálculo, né? E eles aguardavam ali a volta de Jesus e houve a decepção. Mas na verdade Irã-Hertz, ele teve ali uma visão diante do milharal, que ele olhou para o céu e ele viu a visão de Deus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Então ali inicia-se a primeira fase do juízo. E aí nós temos 3 fases do juízo.
né? Então a primeira fase do juízo começa ali, em 1854. Agora, o que será julgado nessa primeira fase? Nessa primeira fase será julgado aquelas pessoas que aceitaram Jesus, aquelas pessoas que tomaram a decisão pelo batismo. E aí depois tem a segunda fase do juízo também, que é o juízo agora comprobatório, né? O comprovativo, no qual a gente vai ter acesso, né, aos livros, a toda a delação dos anjos, todos os relatos que estão sendo relatados no livro. E aí isso daí vai ser depois que Jesus voltar, durante 1000 anos. E aí todas as coisas virão à tona. E aí você vai saber por que é o juízo final. Exatamente, esse é o juízo comprobativo, né? Tem o juízo do pré-advento, que é esse primeiro processo, que iniciou-se no ano de 1844. Então, nesse momento, muitos dos nomes estão sendo passados. Então, está sendo sentenciado. E aí, logo depois, vem o juízo comprobatório. Mas por que esse juízo comprobatório? Por que precisa? Porque Deus não sabe todas as coisas? Por que precisa ter esse juízo comprobatório? Deus sabe todas as coisas. Por que aconteceu, por que não aconteceu, quem vai ser salvo, quem não vai. É tipo para ter testemunhas? Tipo os anjos? Exatamente. Você se lembra que o juízo, ele inicia-se no céu. E aí, quando é posto ali em dúvida, o que é colocado em dúvida no céu? O caráter de Deus. E tem muitas coisas que os anjos não têm acesso, que os anjos não sabem. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. É justamente por essa questão que você muito bem colocou. E aí, a terceira fase do juízo é o juízo executivo, né? O qual Deus ele dissipará aqui todo pecado e pecadores, né? Que vai ser estabelecido aqui a cidade santa, e aí que fala do grande Armagedon, onde os ímpios ali serão ressuscitados, não por Satanás, mas pelo poder de Deus. Satanás então reúne ali todo aquele povo, Gog e Magog, chamado, né, na Bíblia, e aquele povo então eles preparam ali para o último ataque, para a última peleja, a batalha do Armagedon. Mas na verdade é interessante que não há batalha. Ellen White diz assim que antes do juízo final, ou seja, da destruição de pecado e pecadores, da execução de tudo, diz assim que por um momento de sensatez, pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus, os ímpios que se perderam ao decorrer dessa vida, eles olharão num telão e diante desse telão, eles verão todo momento, desde o seu nascimento até a sua morte. E diante desses momentos, muitas vezes vai estar ali, às vezes que você foi convidado para poder vir à igreja. Quantas vezes o Espírito Santo ele te motivou a tomar uma decisão? Quantas vezes você foi chamado e aí você não quis tomar a decisão? E naquele momento ali que Deus fala assim, ó, provavelmente você verá alguém da sua família que estará. Você vai ver alguém ali que se perdeu no decorrer dessa caminhada. E aí que fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Mas amigo, para você que está nos acompanhando, que bom será se nós estivermos do outro lado. Ou seja, se nós estivermos do lado do Cordeiro. Porque isso será um momento de tristeza enorme. Mas a Bíblia diz assim que para poder se salvar é muito fácil, né? Não tem como se perder. Diz assim que, não lembro o nome do autor agora, que quando eu olho para mim, é impossível eu me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, é impossível também eu me perder. Então, quanto antes a gente tomar a decisão de entregar a vida a Jesus e nos entregar fielmente a Ele e estarmos do lado dele, porque naquele grande dia não tem mais possibilidade de salvação. Nesse processo do juízo comprobatório, já não existe mais salvação. O Espírito Santo já vai ter subido. Exatamente. É um juízo só de comprovação. Ah, mas por que eu olhava para o fulano e ele tinha todas as características de ser salvo? Ele era atuante na igreja, ele era dizimista, ele era pactuante, ele exercia um papel, mas por que ele não está aqui agora? Por que ele não foi salvo? E ali você vai ter todo o acesso, o porquê que essa pessoa não foi salva. Então é uma comprovação. Agora a chance de salvar não tem mais.
Mas é interessante também que hoje nós ainda temos um tempo de graça. Hoje a gente ainda tem uma liberdade. Hoje a gente ainda, você vê que a gente ainda consegue se reunir em nossos templos. A gente consegue ainda adorar a Deus. A gente consegue ainda louvar a Deus. Mas vai chegar um tempo que a Bíblia diz em Mateus que não haverá mais tempo. Haverá um tempo que o povo vai ter fome e sede, mas será da palavra de Deus, mas não encontrarão. Então, se você não quer estar diante daquele telão e ali ver quantas oportunidades você teve, quantos momentos você teve de salvar e você mesmo não quis, porque o sentimento daqueles ímpios vai ser assim: Senhor, o Senhor pode nos destruir, porque se nós não estamos aí desse lado, é porque nós optamos em não estar. Então a decisão é nossa. Então é muito triste esse momento, né? Então, se hoje nós temos aí a oportunidade de nos entregar ao nosso Deus, Sim, amém. que nós possamos assim o fazer. Sobre a profecia das... Ah, não, tava lendo a sua. De cima. Ai, sobre as profecias que falam sobre os 300... Tá. Sobre as profecias que falava sobre as 300 mil tardes, 200.300 tardes e manhã. Hã? 2.300. É, isso aí. Volta com isso. Peraí. Só deixa eu amarrar um pouco direito. Sobre as profecias que falavam sobre as 2.300 tardes e o que aconteceria. Ai, fiquei até nervosa agora. Ai. Peraí, só um minutinho. Carlos, sobre a profecia que falava sobre as 2.300 tardes e manhãs, o que aconteceria no céu após esse período? Ok. Como nós bem dizemos aqui, Jesus ele trabalha agora como nosso intercessor, né? Começa aí então o período do juízo do pré-advento, ou seja, o juízo investigativo. Jesus hoje ele está como nosso intercessor. Logo depois ele assumirá o papel de supremo juiz, né? Apocalipse diz assim que vai chegar um momento que ele vai se levantar como advogado e aí ele passa a ser o que? O nosso juiz. Então qual o papel que Jesus está exercendo agora? É o papel do nosso advogado, né? Então hoje, se a gente comete algum pecado, hoje se a gente tem algum deslize, hoje se a gente tem alguns pensamentos ainda e às vezes a gente desvirtua do caminho daquele que Deus deseja para a nossa vida, então nós temos ainda hoje a oportunidade de pedir perdão, de entregar aqui a Jesus a nossa vida, pedir perdão pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que ele é justo e fiel, né, para poder perdoar os seus filhos. Então ele é o nosso intercessor, mas muito em breve ele se assumirá, ele tomará ali o papel de supremo juiz e ali ele irá agora julgar, agora ele é o juiz, ele vai dar a sentença, né? Sim. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Jesus ele é o intercessor. A função que ele desempenha por cada um de nós nesse momento é interceder por nós junto ao Pai, né? Todo pecado que a gente comete, né? Igual ele fala em 1 João, filhinhos, eu rogo a vocês para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm ali um advogado justo e fiel. Então qual o papel que Jesus está desempenhando nesse momento? Ele é o nosso advogado. Sim. Esse é o papel que ele está desempenhando. E aí logo ele se levantará como juiz, né? Sim. E aí tem também o papel do Espírito Santo, que é nos conduzir no caminho, né? Nos convencer do pecado,
nos convencer do juízo e colocar a gente ali alinhado a Cristo. Esse é o papel de Jesus. E o que Deus julgará? O que Deus julgará? Deus julgará todas as coisas, né? Todas as obras, todos os pensamentos, todas as coisas que o ser humano ele faz aqui, ele julgará. Agora é importante saber qual que é a norma desse juízo. Qual que é a norma que rege esse juízo? Por exemplo, aqui, se você comete alguma infração, você é julgado. Existe aqui o Código Penal. E tudo aquilo que no Código Penal é infração, você é julgado por aquilo. Né? A Constituição tem ali o seu Código Penal, qual é instituído ali tudo que não pode ser feito. Né? Ou seja, tudo que é crime. E ali no Código Penal, existe ali as leis daqui desse mundo. E se você comete as infrações, você é julgado por ali. E agora, e no Tribunal Celestial, qual que é a norma do julgamento? Qual que é a norma que Jesus usa? Olha só o que diz em Tiago capítulo 2, verso 12. Diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E depois ele cita pelo menos 2 mandamentos. Agora, qual que é essa lei da liberdade? É a lei que está lá em Êxodo capítulo 20. Mas na verdade é que hoje, muitas pessoas, e o que Satanás faz? O que Satanás ele luta para poder fazer? É justamente pegar essa lei que é o caráter de Deus, o mandamento de Deus, no qual vai ser regido, no qual Deus usará como norma para poder julgar a todo ser humano. Satanás então ele pega para poder jogar no chão essa lei. Sim. E aí leva as pessoas a criar muitas coisas na cabeça e dizer que não tem fundamento nenhum. Posso bem dizer a questão do mandamento esquecido. Não é verdade? O 4º mandamento. Lembra-te do que? Do dia de sábado. Né? Mas hoje, quais são as denominações que guardam o sábado? Muitas poucas. Muitas poucas denominações. Ou quase nenhuma. Então o que acontece? Satanás ele luta para jogar o mandamento no chão e para que o tempo passe. E aí você coloca na cabeça que tudo é normal. Ah, mas não tem nada a ver trabalhar no sábado, isso é a coisa mais normal que tem, isso é coisa do Antigo Testamento. Sim, coloca né? muito esse ponto. Exatamente. Isso aí foi feito lá para o povo do passado, isso daí não é para nós na atualidade. Sim. Não é assim que acontece? Sim. Mas eles esquecem que na própria Bíblia, Deus fala que nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum ponto se mudará. Exatamente. Então, movido pelo espírito enganoso, né, ou nós podemos chamar aí de Babilônia, a grande confusão que confunde a cabeça das pessoas, o grande engano. Então, você não segue ali as normas do juízo e você vai pagar por essas normas. Né? Então, esses são os mandamentos que regem a norma no qual Jesus, Deus usará para poder dar ali a sentença do seu juízo. Ai, peraí. Quantos comparecerão no tribunal de Cristo? Ok. A Bíblia diz que todos comparecerão, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 10. Diz assim que, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por intermédio do corpo, ou do bem, ou do mal. Então, eu posso me livrar do juízo? Não. Não tem como livrar do juízo. Eu posso me livrar daquele grande dia do juízo? Não tem como, porque a Bíblia diz que todos comparecerão. É necessário que todos compareçam, né? E aí todos vão prestar conta de todos os atos e ações. Sim. Isso acabou, eu acho. Acabou. Tem mais alguma pergunta? Não. Como é que encerra mesmo? Eu posso assim só contar uma história aqui nesse final, depois você faz a emenda. É importante dizer, Ana, perdão, esqueci o nome dela. É Ana e Clara? Ana, Clara e Clara. Ana, Clara e Clara. Ok. É importante dizer, Ana e Clara, que certa vez conta-se uma história fictícia
há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, né? E essa história, um anjo relator que relata todos os atos, ele então vem e relata o ato de Davi. Então esse anjo, se preparando para poder subir, para poder relatar no livro dos céus, Satanás então comparece diante dele. E Satanás então indaga ele uma pergunta, fala assim: olha só, esse Davi, o que ele fez? Esse Davi, ele pegou uma mulher casada, ele adulterou com essa mulher casada, e muito além disso, ele cometeu o quê? Um assassinato, porque ele colocou o esposo dessa mulher na frente de batalha, para poder ser morto. Agora, ele sobe e ele relata, e ele fala assim: esse é o tipo de homem que vai habitar o céu? Porque na Bíblia é relatado Davi segundo o homem coração de Deus. E aí quando o anjo ele chega no céu e ele fala... Mas ele fez isso antes ou depois de ter meio que se convertido? Davi? Não, Davi ele já era convertido. Já. Davi era um rei que ele venceu grandes batalhas. Nesse período o rei já prosperava, o reino prosperava, o reino avançava, e no entanto que Davi ele já não estava mais preocupado em ir em batalha, porque estava tudo tranquilo. Então por que Davi foi o maior rei que já existiu em Israel? Porque ele era confiante e temente a Deus, e isso deu êxito a todo o seu reinado e as suas batalhas, e ele se tornou grande. Mas chega no momento que ele está ali passeando nos seus jardins, e ele vê então uma mulher. Então nasce nele o desejo de cometer ali aquele ato, né? Ele não precisava mais estar em frente de batalha, o reino já estava próspero, estava tranquilo. Então ele tem o desejo, mas acontece que aquela mulher, ela é o quê? Aquela mulher tem um compromisso já, e não é com qualquer pessoa, é para um líder de guerra de Davi, é um soldado fiel. No entanto que depois que ele comete ali o ato, ele manda buscar o camarada, e manda trazer o camarada e fala assim: ó, vai descansar com a sua esposa, vai coabitar com ela. Ele fala assim: rei, como eu posso ter os meus irmãos em frente de batalha lutando e eu ficar aqui nessa vida? Não vou. Mas por quê? Porque Davi já tinha cometido o ato, iria ter ali a consequência do nascimento de um filho. E se ele vai lá e coabita com a esposa, Davi poderia cobrir aquela ação, né? Então o anjo, ele sendo indagado por Satanás, esse é o tipo de ser humano que vai habitar o céu. Então ele sobe e ele fala assim: olha, eu preciso fazer uma pergunta, porque eu fiquei sem resposta. E aí qual que é a resposta de Deus? Qual que é a resposta do nosso Pai? Ele fala assim: ó, você confia em mim e espere, tenha fé e confia em mim, que muito em breve aí você vai saber o porquê de todas as coisas. E é por isso que é necessário essa doutrina do juízo, e é necessário haver o juízo, porque vai tirar esse tipo de dúvida. Hoje muitas pessoas que às vezes vivem uma vida que muitas vezes é uma vida difícil, uma vida de sofrimento. Quantas crianças são acometidas por câncer, às vezes são mortas, estrupadas, esquartejadas. Quantas dificuldades nós temos no mundo atual, e quais são a resposta? Quase que você não tem resposta para todas as coisas. E muitas pessoas, quando deixam pairar a dúvida, e aí ao invés de se apegar a Cristo, elas se afastam de Cristo. Então o que aflige o ser humano é o sofrimento, né? Grande conflito, diz assim na página 495, se eu não estiver enganado, diz assim que diante do sofrimento, desse mistério que nós passamos aqui, do porquê das situações, a gente não consegue responder. Mas tem duas situações diante disso. Há um grupo de pessoas que, passando por toda dificuldade, por toda luta, elas se apegam-se a Cristo, e elas confiam em Jesus e aguardam toda a promessa da breve volta de Jesus, e também da esperança da vida após essa, ou seja, da vida eterna, onde não haverá nem tristeza, nem pranto, nem dor. Então, diante de todo sofrimento, você se apega a Cristo, você confia nele, você espera através da fé. Agora existe também um outro pensamento, um outro grupo de pessoas. E esse outro grupo de pessoas começam a duvidar sobre o caráter de Deus.
Se Deus é tão bom, por que existe o mal? Se Deus é um juiz justo, por que existe tanta injustiça? Muito indagada essa pergunta. Por conta do pecado. Por conta do pecado. Então hoje a nossa visão, a nossa cosmovisão em relação ao futuro é uma visão muito pequena. E às vezes a gente não tem resposta para todas as coisas. E eu tenho certeza que você também, que nos acompanha, muitas vezes você passa por lutas, por dificuldades, por problemas na vida. Muitas vezes você chora. Mas não quer dizer que Deus ele se ausentou de você. Porque as promessas de Deus são infalíveis. E é por isso que há de haver um juízo. Porque muito em breve você vai saber o porquê de todas as questões. Assim como há o livro de registro, assim como tem os anjos que são os relatores, muito em breve tudo isso vai ser colocado à tona. E não haverá mais nenhum pingo de restício sobre o caráter de Deus. Porque hoje o que está em xeque hoje? É justamente o caráter de Deus. Mas chegará um momento que tudo isso vai ser esclarecido. E aí não haverá mais dúvida sobre o caráter de Deus. E quando você começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e assim você também deve fazer, porque é o dever de todo homem aprender e guardar os mandamentos. E quando você olha para um Deus que ele se fez agora humano, e ele vem e ele se entrega nesse mundo aqui, e agora ele é humilhado, ele é cuspido na face, ele é esporreteado, ele agora ele sofre a pior morte, que é a morte no madeiro, e maldito o ser humano que era colocado no madeiro naquela época. Ele entrega a sua vida para poder salvar cada um de nós. E qual que é a dúvida que você tem a respeito do caráter de Deus? Será que Deus não é amor? Será que Deus não é justo? Tudo isso vai ser esclarecido. Deus, ele é amor e ele é justo, portanto que ele passou pela morte mais humilhada naquela época. Aquela época na cruz, ela era tipo uma coisa horrível, você era humilhado. Era como hoje em dia, se você for, digamos, uma coisa simples, assim, você é humilhado. Tipo, na internet, você posta um vídeo, alguém vai lá e comenta no seu vídeo e começa a te humilhar. É a mesma coisa. Só que a diferença é que Deus, ele deu a nossa vida para nos salvar. E que, tipo, naquela parte lá que você falou que Deus, ele é bom, ele é justo em todas as coisas. Sim, ele é bom e justo em todas as coisas, ele sabe tudo que você pensa, tudo que você faz. E quando você for fazer alguma coisa, você sabe que sempre vai ter alguém olhando assim, aí você vai pensar assim, Deus já sabe, pra que eu vou falar com ele, pra ele? Se Deus sabe essas coisas assim, é a mesma coisa, Deus quer que você seja um amigo dele. Ele quer que você, na hora da oração, você converse com ele, como você conversa com seu amigo. Aí, é isso. Exatamente, Clara. Mas por que hoje há um divisor de águas e hoje a gente tem esse preconceito de nos relacionar com Deus? Por que muitas pessoas hoje, quando ajoelham para orar, não conseguem ficar sequer 5 minutos falando com Deus? Por que não tem assunto? Bem deve ser colocado aqui que o maior prazer no Éden, na viração do dia, Adão e Eva eles tinham, era de estar na presença de Deus. Sim, no pôr do sol, Deus descia para falar com eles. Exatamente. Isso era o maior prazer que eles tinham. Mas no capítulo 3, quando começa a problemática do mundo, ali onde inicia todo o problema, o que acontece quando Deus ele vai lá para poder ter um diálogo com as suas criaturas? Adão e Eva se escondem e como não dá para se esconder de Deus, Deus acha e conversa com eles e eles não são sinceros. Exatamente. O maior desejo de Deus hoje é relacionar com as pessoas. Mas o pecado na Bíblia, ele é como errar o alvo, é a amartia no grego. É como você errar o alvo, o objetivo. E o pecado, ele traz o que? Uma ruptura, uma separação. No relacionamento é assim. Marido e mulher, quando há um pecado escondido, quando há algo ali que está encoberto ali, você pode ter certeza que o relacionamento não é o mesmo. Começa a haver ali uma separação, uma ruptura. Relacionamento entre pai e filhos, quando tem um conflito ali e você não reajusta e alguém pede perdão ali, começa a ter uma separação. Então o que o pecado traz? O pecado ele traz separação. O inimigo ele vem para arrebentar com a nossa família. Ele vem para destruir, para matar, para roubar. Esse é o que ele bem faz de bom. Agora, como que inicia isso?
quando você vai ouvir o relato ali da serpente, ela já começa a introduzir uma mentira ali para poder enganar. Então hoje em dia não é diferente. Hoje em dia o pecado ele entra com uma boa ação, uma boa veste, uma boa apresentação, mas no final ele tem consequência. No final ele arrebenta com a nossa vida. E por isso que é importante a gente tomar a decisão quanto antes de ter esse advogado do nosso lado. Você entende? Porque, e tem outro pensamento também, o pecado, mas tem aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não faço nada de ruim, eu não peco. Tudo bem que eu não estou na igreja, mas eu não faço nada de ruim, então eu não me considero um pecador. A essência do pecado, ela não está no ato. O pecado não está no ato, o pecado está na essência, a gente já nasce pecador. E a Bíblia é bem clara, diz assim, olha, tudo bem, você pode achar que você não peca, que você não faz nada de errado, e você vai ser salvo. Porque hoje cria esse universalismo que diz assim, que no final vai dar tudo certo. E que todo caminho leva a Cristo. Quando na verdade é um verdadeiro engano. No final não vai dar tudo certo, igual você está pensando. Se você está no caminho errado e você continua errado, e você não toma a decisão de contratar esse advogado que é Cristo, para poder, ele com as suas vestes, tirar todo o pecado que um dia vai te condenar, você está perdido. Sim. Nós acabamos de estudar toda ação, todo pensamento, toda palavra frívola, tudo isso vai somando para que naquele dia você seja julgado e você seja condenado e você ali vai ser dissipado no final de todas as coisas. Mas há uma promessa. O ser humano por si só, ele não consegue se salvar. Mas quando Jesus ele vem e dá a sua vida aqui nesse mundo, e essa vida, o seu sangue vertido aqui, é uma garantia de salvação. Mas a centralidade da Bíblia, que Deus ele deu o único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas só que você percebe que tem aqui uma situação que diz assim, todo aquele que nele crê. Então você precisa crer. Mas acontece que na Bíblia também diz que até os demônios creem, né? Não podemos ser só crentes, temos que ser cristãos. Exatamente. Você precisa ter ação. A fé, ela desenvolve em você ação. A ação vai desenvolver obras e é tudo um conjunto de coisas. Então você se entrega a Jesus, você confia nele, ele se torna seu advogado, a sua vida começa a mudar. E aí Deus vai somando isso. E tudo isso daí é para a salvação dos seus filhos. Não é verdade? Sim. Então que nós possamos tomar a decisão de estar ao lado do nosso advogado. Portanto, amigos, você que nos assiste, hoje você ainda tem uma oportunidade. E nós também temos uma oportunidade de não perdermos essa salvação. Sim. Estar de braços abertos naquele grande dia. Porque por nós mesmos nós não temos condições de salvar. Quando a gente olha para nós vemos que nós temos muitas falhas, mas Deus proveu um meio de escape através do seu Filho, né? Caminho a Cristo tem um relato bem interessante na página 62, eu separei aqui para a gente poder ler, e diz assim que ele viveu na terra em meio de provas e tentações como as que sobreviam a nós, o próprio Jesus, e viveu uma vida sem pecado. Ele morreu por nós. Cristo deu a sua vida por nós. E agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Porque não é pelas nossas obras, não é pelos nossos feitos, é pela justiça de Cristo. A única maneira de um ser humano ser salvo nesta vida é se ele se entregar a Jesus. É se Jesus ele for o advogado, ele interceder por nós e ele comparecer diante dos grandes juízes por cada um de nós. E aí o grande juiz, ele vai ver a figura do Filho. E ela continua dizendo assim, se vós entregardes a ele e como o nosso Salvador, se nós nos entregarmos a ele como nosso Salvador, você serão então, mesmo que tenha sido pecador, pecaminoso, ainda que não tenha salvação, diz que Deus lhe tornará justo por sua causa. Ou seja, não por nossos feitos, mas pelo feito deles.
Por isso que houve todo o processo da vinda do Messias. Ele tinha um processo para poder salvar o ser humano. Por isso que ele amou até o final. Por isso que na cruz do Calvário, embora naquela agonia, ele clama ao Pai, ele fala: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Mas ele lembrou do compromisso que ele tinha com o ser humano. E aí ele foi fiel até a morte, vertendo o seu sangue para poder nos salvar. Então, ainda que a gente seja pecador, mas se a gente recorre a Cristo, ele, através dos seus atributos, através do seu sacrifício, ele salva a cada um de nós. O caráter de Cristo substituirá o nosso caráter. Substituirá o nosso caráter. E sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se nada houvesse. Ou seja, como se nós não tivéssemos pecado. Isso não é muito bonito? Sim, demais. Isso não é uma esperança enorme no nosso coração? Porque diante das nossas ações, em todos os momentos nós somos levados a pecar. E muitas vezes a gente erra com o nosso Salvador. Mas só que ele diz assim: olha, se vocês estiverem comigo, eu salvarei vocês. É o meu atributo. Muitas pessoas hoje esperam a vida melhorar para tomar uma decisão. Muitas pessoas falam assim: não, quando eu estiver mais santo eu vou para a igreja. Não, quando melhorar o meu caráter eu vou para a igreja. Amigo, esquece. Se você estiver bom, você não precisa de Cristo. Você dá conta sozinho, então você vai avante. Mas acontece que pelo ser humano ele não consegue se limpar. Jeremias capítulo 2, verso 32, assim, que por mais que você se lave com latrício de potássio, ou seja, por mais que você tente se limpar, você não consegue. É só através de Cristo. E se há uma promessa, se há um sacrifício, e por que a gente não vai abraçar essa promessa de tal maneira a nos entregar a Ele? Sim. E é isso. Para encerrar, queríamos que o senhor fizesse uma oração. Ótimo. Vamos orar então. E você que nos acompanha também, pode acompanhar conosco, você pode fechar seus olhos aí onde você está e nós iremos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos ainda de aprender com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tema tão relevante, tão importante, porque nós sabemos, ó Pai, que muito em breve o Senhor virá a esse mundo. E todas as obras, quer sejam elas boas ou ruins, elas serão expostas. Senhor, quando nós olhamos para a nossa vida, nós sabemos o quanto é difícil, o quanto é complicado a gente ter um caráter restaurado, um caráter semelhante ao do Senhor. Porque sempre que nós tentamos, sempre que nós lutamos para poder conseguir avançar com o nosso caráter, nós podemos ver que muitas vezes é muito pouco pelo que o Senhor já fez por nós e pelo que o Senhor espera também de nós. Senhor, mas nós confiamos na sua promessa. Nós confiamos no Senhor como nosso advogado justo e fiel. E é por isso, Senhor, que nós oramos nesse momento, primeiro para poder agradecer ao Senhor. E, Senhor, que o Senhor possa perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor possa nos dar uma vida abundante, uma vida de conhecimento ao seu lado, uma vida de luta, mas que nós possamos estar sempre do lado do Senhor, sempre caminhando com o Senhor. Essa pessoa também, Senhor, que nos ouve nesse momento, que o Senhor possa também cuidar dela, que o Senhor possa abençoar essa pessoa, que o Senhor possa despertar nessa pessoa também o desejo de aprender cada vez mais. Talvez aqui faltou algumas coisas a ser explanadas. Muitas vezes a gente tenta aprender tudo, muitas vezes a gente tenta viver tudo, mas muitas vezes nós somos falhos. Mas o que nós compreendemos aqui é que se nós tomarmos a decisão de entregar a vida na tua mão, e o Senhor agora lutará por cada um de nós, e nós temos certeza que o Senhor nunca perdeu e nunca há de perder nenhuma causa, então nós sairemos vitoriosos. Por isso, Senhor, que o Senhor possa colocar sempre esse temor no nosso coração, um temor de sempre estar ao lado do Senhor. Embora somos imperfeitos, mas que esse sentimento de continuar avançando no reino, de continuar caminhando rumo à Canaã celestial, que esse sentimento possa ser um sentimento eterno. Isso nunca deva ser desvinculado da nossa mente, do nosso pensamento. Que durante essa caminhada o Senhor possa estar conosco
nos pegar pela mão e nos conduzir até o fim da história desse mundo. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo Senhor ter aceitado o nosso convite. Vamos finalizar agora. Se inscreva no canal, dê um like e compartilhe para que essa palavra seja espalhada para mais pessoas. Amém.